Já estou esperando o Vinícius conectar com o áudio e aí eu já vou começar. Vinícius, a gente não te vê ainda. Agora sim. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, professora? Tudo bem, pessoal? Me ouvem bem? Sim, tá perfeito. Gente, então eu dou aqui, estou por aberta a sessão de apresentação de trabalhos científicos, né, deste evento, promovido pelo Instituto Parla, pela Escola Legislativa e pela Assembleia Legislativa do Paraná. Aqui, me ladeando ainda aqui por meio de telas, o doutorando Eduardo Borges Espínola Araújo, e eu acho que a Nicole é do mestrado, né, Nicole? A Nicole Carvalho Nobres, que é do mestrado, porque o Sejur também é apoiador e realizador do evento, e o Juliano Pietzak, também aí do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. A gente vai fazer, segundo o que está planejado ali naquela organização perfeita, feita pelo Eric, né, que é secretário-geral da Vida das Pessoas e também do Instituto Parla, e vamos começar então com a apresentação do Vinícius, que vai ter 2 trabalhos para apresentar. Então, Vinícius, você primeiro apresenta o comunicado a respeito das audiências públicas nas comissões parlamentares e depois a moralidade parlamentar, lembrando aí que você tem até 5 minutos para apresentar e aí a gente vai abrir para perguntas. Fique à vontade. Perfeito. Eu faço a apresentação em sequência de ambos, isso? Ou... Eu acho que você pode fazer de um e depois de outro. Perfeito, professora. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Como a professora bem disse, eu me chamo Vinícius Silva Nascimento. Sou acadêmico do 5º ano aqui da Faculdade de Direito da UFPR, de onde estou falando exatamente. Inicialmente, parabenizo o Instituto Parla por essa iniciativa de proporcionar à comunidade acadêmica um espaço bastante democrático para apresentar os comunicados científicos, que é o meu caso, e também os artigos, né? Acho que é muito relevante para desenvolver o interesse pela pesquisa e pela academia ter essas oportunidades de falar um pouco sobre o que a gente analisa dos temas e de que forma que pensamos os temas, né? Hoje eu vou estar realizando a apresentação de 2 comunicados científicos. Esses comunicados, eles estiveram em algum momento da minha vida acadêmica aqui na UFPR. Justamente por provocação da professora Melina Fachin, que é o primeiro tema, sobre a participação de entidades e da população representada nas audiências públicas, no âmbito das comissões permanentes do Congresso Nacional em suas casas, e o outro fala também de um tema que está bastante em pauta agora, sobre a possibilidade de abertura de um processo de cassação daqueles parlamentares que estão licenciados do cargo justamente por algum motivo de saúde ou motivo de interesse pessoal. Então, eu vou dar início à apresentação falando um pouco sobre esse comunicado que trata justamente da audiência pública no âmbito das comissões permanentes do Congresso Nacional e suas casas. A professora Melina falou durante a sua tópica aqui no Direito UFPR que ela via esse instituto da participação popular por entidades ou por representantes da sociedade civil nas audiências como um instituto bastante pioneiro na Constituição Federal Brasileira, mas que por vez ou outra não era muito bem executado pelo próprio Congresso Nacional. Ela até nos provocava dizendo que a participação popular no processo legislativo brasileiro é um desafio ainda no âmbito do processo do Poder Legislativo brasileiro e que esse Instituto da Audiência Pública poderia fomentar a participação nesse processo. Então, o meu comunicado científico ele está embasado especificamente no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal Brasileira, que estabelece a possibilidade de realização das audiências públicas pelas comissões do Congresso Nacional e suas casas. Essa participação nas comissões seria por meio da prestação de informações por autoridades, especialistas ou entidades da sociedade civil, justamente durante a discussão da matéria legislativa ou assuntos de interesse público que seja relevante para a atividade legislativa como um todo. Tendo em vista a relevância das comissões permanentes, eu pensei em estudar justamente as comissões permanentes do Congresso Nacional e suas casas, né? A estrutura do Congresso, ele possibilita que sejam
realizadas tanto comissões permanentes como provisórias, e eu foquei justamente nas permanentes para tentar analisar de que forma a sociedade civil e a população representada está participando no âmbito da elaboração das normas federais, né? Como bem dizia a professora, esse instituto ele traz a possibilidade de escutar a população, a sociedade civil, para a elaboração das normas federais. O objetivo específico do estudo, ele está baseado, ele ainda não foi concluído, como justamente um comunicado científico, na obtenção e análise empírica dos dados quantitativos acerca das audiências públicas promovidas pelo Congresso Nacional no âmbito das comissões permanentes, e eu tento buscar as diferenças, as características dessas audiências públicas que foram realizadas pelas comissões permanentes do Congresso e suas casas. O objetivo principal é ver se, de fato, a sociedade está participando e trazendo resultados factíveis para o auxílio à produção normativa do processo legislativo brasileiro, e essa constatação vai ser realizada mediante duas formas. A primeira é a análise dos relatórios anuais que todas as comissões permanentes elaboram, né, justamente apresentando as atividades que foram desenvolvidas na sua seara. E o segundo seria mediante pedidos complementares da Lei de Acesso à Informação, para tentar compreender quais foram os agentes, os representantes que participaram na arena do Congresso, justamente na elaboração das leis referente à 56ª legislatura do Senado e da Câmara dos Deputados, que diz respeito ao período de 2019 a 2023. A primeira constatação que eu tive da análise do tema é que a Constituição Federal ela consolidou mesmo esse instituto de participação popular, justamente para... O Congresso ele já é extremamente legítimo, justamente eleito pela população, né? Mas eu acredito que durante a elaboração das normas federais é super importante que haja um espaço para debates com participação popular no âmbito do Congresso. Então, ao lado de outros institutos que permitem essa participação, as audiências públicas se revestem de um excelente instituto para possibilitar essa participação popular. Fiquei um pouquinho nervoso, mas é basicamente esse o ponto do primeiro comunicado científico. Esses dias a gente esteve numa banca também aí, Vinícius, eu achei que você está bem mais tranquilo agora, acho que já está ficando treinado, então, de participar de banca, já está bem mais, me pareceu que a respiração já não se altera tanto, daqui a pouco já está craque nisso. Então, eu abro aí para se alguém quiser fazer algum comentário, Nicole, Edu, Juliano. Diga lá, Eduardo. Vinícius, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pelo comunicado. Queria também agradecer ao pessoal do Instituto Parra pelo convite, cumprimentar meus colegas aqui de comissão, meus colegas comissários. Vinícius, gostei bastante do seu comunicado e enquanto eu lia, eu pensei em uma questão, eu pensei em uma sugestão, talvez para você até dar um passo adiante nesses seus estudos. Minha primeira questão é como aferir de fato que a participação popular ela teve resultados, porque fazê-la pro forma me pareceria o mais comum, talvez. Então, fico pensando como é que você conseguiria dizer que, de fato, a participação popular ela resultou em algo. E o que me parece interessante, e essa é a minha sugestão, estudar onde isso tem sido feito na última legislatura, em quais projetos de lei as comissões foram atropeladas para centralizar todo o trabalho em determinada comissão maior. Eu sei que isso foi feito pelo menos em 2 ocasiões, que eu tenho de cabeça aqui agora, mas eu acho que seria um caminho interessante você trilhar também. Mais alguém tem alguma questão? Vamos reunir as questões, Vinícius, aí você responde.
Juliano, Nicole. Eu tenho uma questão aqui, enquanto o pessoal pensa, Vinícius, se você verifica a presença sempre dos mesmos grupos ou das mesmas pessoas, o que poderia aí incorporar uma série, uma desigualdade entre pessoas jurídicas ou mesmo pessoas físicas, associações, na elaboração das políticas, né? Tem gente que sempre está nas audiências públicas, tem gente que nunca está nas audiências públicas. Eu acho que isso poderia ser interessante também, já que a ideia é pensar na participação popular, ver se é realmente o povo que está sendo ouvido ou se são instrumentos para um lobby ou uma advocacy, né? Essa seria a minha sugestão. Diga, Nicole. Eu não estou te escutando, Nicole. Não sei o que aconteceu, porque a gente estava te escutando. Não estamos. Não sei se o Juliano quer ir falando, Juliano, enquanto a Nicole arruma. Tá, vou assumir então a frente. Na verdade, eu queria fazer um comentário puxando um pouco disso que a professora falou, que tu comentou, Vinícius, dessa perspectiva, né, de que o parlamento já seria legitimado para tomar decisões por si, porque ele é o representante do povo, mas a audiência pública seria um espaço interessante de permeabilidade entre o parlamento e a soberania popular, né? Eu acho que seria interessante, às vezes, trabalhar também qual é, como a professora falou, né, até que ponto que essa soberania popular é concreta ali, né? Mas também qual é a razão dessa soberania popular, né? A gente tem um elemento parlamentar que foi construído historicamente sobre a noção de que ele seria a própria soberania popular, né? Então, em que momento que a gente sentiu essa necessidade, né? Inclusive, se tiver alguma hipótese sobre isso, eu acho que estamos precisando de ideias sobre isso, né? Que momento que a gente afastou o parlamento dessa ideia de soberania popular, né? Eu acho que esse seria um outro caminho interessante para trilhar. Não. Nada? Agora deu? Agora deu. Não, na verdade, eu ia fazer só uma pergunta mesmo, Vinícius. Se eu não peguei muito bem do seu comunicado, se você falou que agora que é uma pesquisa mais inicial, se já existem resultados, ou se você já tem resultados que você pretende, acha que vai alcançar com a pesquisa. Perfeito. Pode ir, Vinícius. Agradeço as sugestões e os questionamentos. Inicialmente, professor Eduardo, é sempre um desafio você trazer um resultado empírico, principalmente em questões que envolvem política, debate político, né, pluralismo político, mas eu penso justamente, como até um dos próprios temas subtemas do comunicados era os direitos sociais, né? Eu acho que a participação popular, principalmente nessa seara, pode trazer resultados mais consolidados para a arena política. Então, é muito difícil você conferir resultados em outros temas que também existem, um advocacy, como a professora disse, um lobby das entidades, né? Mas eu penso que, principalmente nos direitos sociais e conquistas sociais, seria muito possível trazer a consolidação desses resultados da participação popular no processo, no auxílio à fundamentação do processo legislativo, né? Então, é nesse caminho que eu tenho um pensamento inicial dessa questão. Como bem a professora também apontou, eu penso que a própria Constituição, ela traz entidades, né? Então, ela já traz um caráter também focando em pessoas jurídicas, eu acredito, mas seria muito importante que as comissões, elas, como fazem atualmente, elas convidam professores, especialistas, pessoas com bastante conteúdo nas matérias que estão sob objeto, né? Mas, de fato, inicialmente eu diria que a tendência é que ocorra uma participação mais efetiva no sentido de estar presente nos debates de pessoas jurídicas, de lobby mesmo, mas também há essa possibilidade de pessoas físicas estarem ali por convite ou por associações e outras, pelo terceiro setor também, né? Então, desses dois pontos. O Juliano também
apresentou sobre como trazer sobre como apresentar os resultados, né? A que momento essa questão eu penso que da legitimação, né? Merece tudo. Eu penso que é muito importante a gente estar sempre próximo do poder, principalmente do poder legislativo, porque eu acho que é o poder legislativo que as principais pautas do nosso dia a dia, da nossa vida, são debatidas. E as eleições são cada período eleitoral, né? Mas eu penso que estar presente nas comissões que têm trabalho anual, efetivo, então eu diria que é ainda mais legítimo para o próprio poder legislativo prestigiar que ocorra essa participação em suas comissões. Penso dessa forma. Mas sempre tendo em pauta que a legitimação é sempre bom estar próximo de quem te representa, de quem você votou e principalmente dos temas que afetam a sua vida, né? Porque as comissões geralmente trazem para o debate temas que precisam de especialistas da opinião pública, né? E que são relevantes para o debate e para o texto jurídico, o texto normativo. Então, eu acho que é sempre importante. Em relação ao levantamento da Nicole, é indiscutível que as comissões fazem um trabalho de convocação muito efetivo para a participação das entidades, de especialistas, professores, inclusive da nossa faculdade, são sempre convidados para levarem conhecimento para o debate da arena ali da comissão, né? Mas é indiscutível, pelo que eu analisei dos relatórios anteriores, que há uma participação efetiva. O Congresso, ao longo dos anos, foi desenvolvendo mais esse instituto da participação por meio das comissões, mas que sempre pode melhorar, porque algumas comissões permanentes têm mais participação do que outras, então há sempre um desnivelamento, né, entre quem preside, às vezes quem preside pode não querer muito a participação da entidade, né, entidades sociais, principalmente, mas dá para fazer uma análise bem interessante de que forma está tendo essa participação, quais são as comissões que têm mais convites para as entidades, que são provocadas pelas entidades para serem convidadas também, para participarem dos debates, né? Então, são temas muito interessantes. Obrigada, Vinícius. Vinícius, só para te avisar, eu vou deixar a Maria Eduarda entrar, que vem depois de você, mas só para não interromper, para você não se assustar, tá? Mas aí você já pode começar a apresentar aí o seu segundo comunicado. Perfeito, professora. Muito obrigado. O segundo comunicado, eu penso que a gente está aqui na academia, na faculdade, então é bom sempre trazer à tona alguns debates para refletir sobre o que está acontecendo no momento atual e até mesmo, às vezes, querendo ou não, questionar o texto constitucional, né? Às vezes é importante também fazer isso, eu penso. O segundo tema, eu trato da questão da moralidade parlamentar, né? Naqueles casos em que há a quebra de decoro, quando o parlamentar ele está licenciado por motivo de saúde ou por assunto de interesse particular. Em que pese a Constituição, ali no artigo 56, inciso 2º, disciplinar que não haveria possibilidade de punição nesses casos, né? Eu penso que, analisando toda a conjuntura do texto constitucional, não só apenas esse artigo específico, seria necessário estabelecer a preponderância de outros princípios e de outras questões ético-jurídicas envolvidas na questão da representatividade dos parlamentares federais, né? Recentemente teve um grande debate nacional sobre as falas de um certo deputado estadual, e ele se diz que estava licenciado do cargo, que afastaria toda uma eventual punição, né, para sua conduta, mas se isso ocorresse no âmbito federal, haveria um questionamento ainda mais dessa temática, porque justamente o texto constitucional estabelece que eventualmente não haveria nenhuma questão para esse licenciamento, né, seja por motivo de interesse pessoal ou motivo de saúde. Eu penso que seria necessário ponderar essa questão, porque o parlamentar não poderia se valer dessa prerrogativa de licenciamento
para eventualmente atacar o texto constitucional, as instituições e demais institutos relevantes para o direito, para o funcionamento social, né? E seria necessário analisar de que forma a Constituição como um todo analisa a moralidade administrativa, as questões éticas no âmbito parlamentar, do Estatuto Parlamentar, e também em relação à imagem do parlamento, né? A imagem que o parlamento preza, justamente em relação à quebra do decoro. Nesse sentido, eu penso que seria necessário fazer essa análise constitucional como um todo, para não permitir que eventual conduta de parlamentar licenciado ou afastado por motivo de saúde passe de modo impune, né? Também é importante mas ponderar a questão de como isso traria segurança jurídica para o debate, né? Mas a Constituição Federal, como um todo, preza pela moralidade administrativa, por outros princípios, né? Também muito relevantes, e a questão da imagem do parlamento, eu acho que é muito relevante. Não seria, eu penso que não seria adequado e de bom tom permitir que um parlamentar se licenciasse e eventualmente cometesse determinado conduta que quebrasse o decoro e posteriormente retornasse para o parlamento sem que houvesse alguma espécie de punição. Então, nesse sentido, eu pensei em analisar a forma com que os regimentos internos das casas legislativas caracterizam o decoro parlamentar, como a Constituição estabelece, né? E de que forma os padrões de moralidade previstos no texto constitucional, né, dariam um prestígio à dignidade institucional do parlamento, porque, querendo ou não, o parlamento estadual, federal, tem a sua imagem perante a sociedade e que, por vez ou outra, como aconteceu recentemente, pode ser colocado bastante em questão, né? Seria basicamente esse o tema. Eu sei que o texto expresso da Constituição diz o contrário do que eu defendo, mas seria muito importante apreciar com mais cautela toda a Constituição e rever, né, a questão do licenciamento dos parlamentares que cometem a quebra do decoro parlamentar, às vezes sem dolo, às vezes com, né, mas que, por vez ou outra, colocariam o parlamento como um todo, a imagem do parlamento, a democracia, as instituições, e a própria legitimidade do voto popular, a participação popular em questionamento, né? Então, brevemente, seria isso. Obrigado, Vinícius. Obviamente, eu sou bem refratária à sua hipótese, mas estou disposta a ser convencida do contrário. Quando você terminar a pesquisa, por favor, me mande, porque, como direito sancionatório, eu tendo a defender a estrita legalidade, né? Mas eu gostaria de ouvir as demais pessoas aí a respeito da sua proposta. Juliano, Nicole. Posso de novo? Primeiro? Acho que a Nicole abriu ali. Fala lá, Nicole. Para me ouvir? Não tá dando de novo, tá? Ah, tá. Eu não sei em que pé tá. Primeiro, eu queria parabenizar, Vinícius, tanto pelo primeiro comunicado, até esqueci de falar, por esse também. São temas muito interessantes. Eu queria entender em que pé está a sua pesquisa, para entender se você já tem que eu não identifiquei, pelo menos no comunicado, o caminho metodológico que você pretende utilizar na pesquisa. Eu acho que é isso, basicamente. Entender melhor a metodologia do seu trabalho. A primeira vez que eu li, eu não entendi muito bem a questão da quebra de decoro e do licenciamento, mas agora você explicando deu para entender direitinho. É muito bom mesmo o tema. E, bom, enfim, só entender mesmo se você já elencou um processo metodológico para a pesquisa. Edu? Eu fiquei com uma dúvida, Vinícius, em relação ao problema em se tirar a licença médica. Por que isso seria quebra de decoro? E por que você colocaria a licença por saúde no mesmo saco da licença por motivo particular? Assim, eu realmente
tive uma dificuldade em entender, assim, afinal, de que maneira isso seria uma quebra de decoro. Posso só falar? Eu tinha entendido a mesma coisa, Edu, na primeira vez que eu li. Talvez seja o caso de como sugestão, Vinícius, enfim, dar uma revisada, porque eu tinha entendido a mesma coisa que o Edu, mas depois eu entendi que praticar a quebra de decoro enquanto está de licença, né? É isso. Não a licença é a quebra de decoro. É não imunizar a pessoa do cargo parlamentar enquanto está em licença. Juliano, você tem algum comentário a fazer? Não, estou tranquilo sobre isso. Então, vamos lá, Vinícius. A palavra é sua. Perfeito, professora. Então, em relação à metodologia, eu ainda estou um pouco analisando como seria feito, porque é um tema recente que eu me interessei. Eu acho que seria viável analisar as outras hipóteses que também já foram, de certa forma, flexibilizadas ou não pelo afastamento dos parlamentares, né? Ver como a jurisprudência, porque eu não consegui localizar a jurisprudência no assunto. Eu acredito que por justamente estar previsto no texto constitucional, então tem esse desafio também, né? Mas seria nesses dois sentidos. Analisar também os regimentos internos de ambas as casas, para analisar a forma com que é tratada a quebra de decoro e ver como os conceitos éticos jurídicos são apreciados por ambas as casas, né? Analisar também a questão da imagem institucional do parlamento, até que ponto há uma preponderância da imagem sobre os seus membros, e de que forma outros institutos jurídicos eles dão preponderância ao funcionamento das instituições, da democracia e tudo, para fundamentar ainda mais a análise, principalmente da Constituição como um todo e não somente esse artigo específico. Também é um desafio, né? Mas seria isso. Em relação ao professor Eduardo, justamente como foi destacado pela professora e pela Nicole, são duas hipóteses que não haveria punição por quebra de decoro aos parlamentares. A primeira seria a licenciamento por motivo de saúde e o segundo por interesse particular. A minha pesquisa se volta justamente para as condutas praticadas durante esses dois licenciamentos, sabe, professor? Porque certo parlamentar ou outro poderia, de forma dolosa ou não, utilizar-se dessa previsão constitucional para pedir uma licença, pedir algum afastamento por algum motivo de saúde que de fato possa existir, para tentar levar o debate político determinado quebra de decoro, né? Por exemplo, se o deputado estadual estivesse no âmbito federal, né, ele alega que estava licenciado por motivo de interesse particular e as suas falas, sua conduta, em tese, não teriam nenhuma punição pelo decoro que foi quebrado. Então, seriam em relação às condutas praticadas nesses dois licenciamentos, ou por motivo de saúde ou por interesse particular. Vinícius, se eu talvez mudasse o título para evitar essa confusão, né? Então, não é na hipótese, é quando em licença por motivo de saúde, né? Alguma coisa que evitasse essa possibilidade de leitura equivocada, né? Não é que ele quebrou o decoro porque pediu licença, né? Por prática ofensiva ao decoro durante o período de licença. Então, talvez um pequeno ajuste no título do seu comunicado já evitaria que as pessoas fossem levadas a interpretar de uma maneira equivocada. Ainda assim, por ser direito sancionatório, eu tenho minhas dúvidas, mas estou disposta a ser convencida do contrário. E eu confesso que eu estou... Diga. Acho que teve uma terceira interpretação, que foi a da Nicole. Porque eu interpretei no sentido de que a quebra do decoro seria a licença. E o que a senhora falou agora foi diferente do que a Nick falou, não foi? A Nick não falou que é a impossibilidade de se instaurar o processo enquanto perdurar? Ou eu estou fazendo confusão? Pela quebra de decoro praticada durante a licença. É isso que eu entendi também. Essa foi a minha interpretação.
Viu, Vinícius? Isso daqui dá um pano para manga, né? Vai Mas dar um olha monte de aqui, discussão. ó. A gente vai querer discutir contigo depois que você avançar na Perfeito, pesquisa, perfeito. com certeza. É um tema, como Ele, bem ele disse ao início, coloca aqui, ó, se seria viável a abertura de processo do parlamentar licenciado. Então, Durante a licença, né? durante a licença. Então, seria a hipótese não dele praticar porque estava licenciado, tampouco dele praticar enquanto licenciado, mas dele ser punido enquanto licenciado. Mas não pelo ato de pedir a licença, e sim pelo ato de, por exemplo, abuso de prerrogativa por cometer crime de opinião E de ser relacionado a instaurado o racismo. processo Isso, na vigência da da licença. licença. É interessante porque, como ele não perde o mandato por força do artigo 56, é um tema interessante, porque daí só teria que, talvez, sugerir uma interpretação conforme a Constituição que salvasse aí as minhas ressalvas em relação ao direito sancionatório, isso. Mas eu acho que você tem um baita caminho aí para seguir. E muita gente interessada no tema agora, né? E também é um tema necessário, enfim, por conta de sucessivos abusos das prerrogativas que a gente tem assistido. Parabéns pelos 2 comunicados, parabéns pela coragem, né, por estar aí preparando uma trilha para um caminho acadêmico bastante profícuo, e eu vou te seguir com interesse aí nas redes e nas suas publicações, porque nossas preocupações se aproximam bastante. Muito obrigada, Vinícius. Agradeço, professor, agradeço os levantamentos, foram muito produtivos e adorei participar aqui, é sempre um excelente ver a professora está sempre auxiliando a gente no desenvolvimento acadêmico, na oratória, na participação em artigos e tudo, né? Então, eu agradeço de verdade pelo espaço. O segundo tema, eu reconheço que é um pouco bastante difícil até mas eu refleti sobre isso porque seria uma forma de permitir eventual impunidade para a imagem do parlamento. Então, agradeço novamente e vou acompanhar o pessoal aqui. Obrigada, Vinícius. Está cada vez melhor nas respostas também, hein? Estou gostando de ver. Você vê que é treino, né? Daqui a pouco aí tá voando, tá super seguro. Parabéns mesmo. Obrigado, professor. Imagina. Maria Eduarda, eu sei que a gente está um pouco antes do seu horário. Você já está preparada para apresentar? Você vai esperar a professora Júlia? Oi, eu posso apresentar sim. Pode. Você pode abrir a câmera para a gente, por favor? Aí, boa tarde, Maria Eduarda, seja bem-vinda. Boa tarde. Pode apresentar. Ok. Boa tarde a todos os presentes e meus cumprimentos à comissão julgadora. O meu nome é Maria Eduarda Penha de Almeida, eu estou no 5º período de Direito da FAI Centro Universitário e sou participante do programa Law Experience. Eu produzi esse comunicado juntamente com a minha professora Júlia Eliodoro Souza de Tirana, que é doutora em Políticas Públicas pelo FPR, mestra em Ciência Jurídica e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro e especialista em Direito Penal e Criminologia pela UTP e CPC em 2016. Ela é bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. O nome do nosso comunicado é Entre a Fantasia e a Realidade, a violência política de gênero como uma estratégia de dominação e subordinação de mulheres nos espaços públicos. Ele se enquadra na linha teórica 4.3, Processo Legislativo e Direito das Minorias, pois se trata do direito das mulheres ao acesso à política. O foco central do comunicado é tratar da violência política sofrida pelas mulheres que visam cargos públicos no governo, propondo apontar os diversos obstáculos que são enfrentados por essas mulheres, tais como violências simbólicas, sexuais, físicas, psicológicas e econômicas, já que o Brasil é um dos países com piores indicadores da América Latina no que diz respeito à paridade política entre homens e mulheres. Esses obstáculos, eles não têm como objetivo apenas impedir que as mulheres alcancem esses espaços de poder, mas também buscam impedir que elas permaneçam neles. Esse fato, ele remonta muito ao contexto histórico da luta feminina pelos seus direitos, já que no passado as mulheres elas ficavam muito restritas ao espaço privado, cuidando da casa, dos filhos, como sua principal, se não única função. Por conta disso, a passagem das mulheres do espaço privado para o público apresenta tantas dificuldades. O nosso trabalho, ele assim busca trazer à tona essas questões, relacionando a realidade com a ficção.
No meu comunicado, eu trouxe a ideia das histórias de algumas personagens femininas que são retratadas como vilãs, como a Cruella de Vil e a Rainha Má, que são duas personagens de contos infantis que são retratadas como fortes e que se arriscaram a entrar em espaços públicos que antes eram dominados por homens. Elas são fortemente estereotipadas como cruéis e perigosas e vistas claramente como uma ameaça ao domínio masculino. Essa questão ela pode se relacionar muito com a realidade política do nosso país e, dessa forma, o objetivo principal do trabalho é localizar as estratégias de violência política de gênero que operam para dificultar e impedir as mulheres de ocupar esses espaços públicos. A gente vai se utilizar de metodologia lógico-dedutiva e por meio de revisão de literatura que aborda essa temática de violência política de gênero. E assim a gente busca compreender como a violência política de gênero é abordada na literatura nacional e internacional e localizar estratégias políticas jurídicas de enfrentamento. Localizar como que os personagens da vida real e do cinema são expostas a essas estratégias de controle e subordinação. E por meio disso, serão apresentados os preconceitos aos quais as mulheres têm que se submeter para garantir uma posição no centro público de debate e apontar as possíveis melhorias nas atuais estratégias político-jurídicas de enfrentamento a esses preconceitos. É isso. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, Maria Eduarda. Eu confesso que estava esperando com muita expectativa a apresentação desse comunicado, porque eu conheci a professora Júlia Gitirana na minha turma de Teoria do Estado em Políticas Públicas, e ela fez o seminário apresentando com um paralelo com quadrinhos também. Então, ela tem essa vertente, né, de fazer essas conexões sempre muito interessantes. Então, parabéns, foi bem bacana essa amarração que vocês fizeram. Eu abro aí espaço para quem está integrando a banca, para apresentar aí as suas impressões sobre o comunicado. Um de cada vez, por favor, sem atropelo. Eu vou fazer uma... Bom, primeiro, Maria Eduarda, parabéns pelo comunicado, você, professora Júlia. É muito interessante mesmo, adorei as relações com a Cruella e com a Rainha Má. Geralmente eu gosto muito desse tipo de artigo e coisas que, enfim, fazem remissão à arte, assim. Eu só vou fazer uma para tentar entender melhor se o problema da pesquisa de vocês, ele gira em torno de investigar se há violência de gênero nos espaços públicos ou se já parte dessa premissa de que há violência e daí entender as nuances da violência. Mais alguma pergunta? Vai lá, Juliano. Depois a Maria responde todo mundo. Também parabenizar, então, Maria Eduarda, pelo comunicado. Você é a professora Juliana. Eu também, acho que mais ou menos na mesma linha da Nicole, fiquei um pouco em dúvida sobre a amplitude do trabalho. Eu não sei se já é uma pesquisa em andamento, se já tem, talvez, até algum resultado mais consolidado para apresentar, mas, especialmente ali no comunicado, quando vocês colocam que vai se dedicar em 3 fases, né? Primeiro, compreender como a violência de gênero é abordada na literatura nacional e internacional, né? E eu falei assim, legal, isso aqui pode dar tanto um artigo, um TCC, isso em si já é um tema grande, né? E daí localizar as estratégias políticas e jurídicas de enfrentamento. Foi outro tema. Não, isso aqui dava mais uma pesquisa inteira sozinha, né? Então, eu fiquei um pouco em dúvida sobre esse recorte só. Mas também parabéns aí pelo tema e pela apresentação. Edu, algum comentário? Eu teria uma sugestão. A sugestão seria inverter o 3 como 2. Me parece que faz mais sentido. Identificar as situações primeiro, para depois as possíveis respostas. Maria Eduarda, volta a palavra para você. Obrigada a todos. Para responder as perguntas, parte da premissa de que há, sim, violência. Então, aí a gente vai investigar como que essa violência, como ela é tratada e quais são os mecanismos para proteger as mulheres dessa situação. A amplitude do trabalho. Bom, eu visava tratar mais da política brasileira, aqui do nosso país,
Mas, caso eu vá achando nas pesquisas algum outro país que eu queira fazer relação, uma pesquisa comparativa, talvez eu entre nisso, mas ainda está bem no início da pesquisa. E quanto à sugestão, eu vou levar em consideração. Gostei bastante e acho que vou trocar mesmo. Obrigada. Imagina. Uma pena que a professora Júlia não conseguiu entrar, porque queria ver. Faz tempo que eu não vejo a professora Júlia, e, de fato, você vai poder fazer como o Juliano apontou, um parcelamento dessa pesquisa, né? E apresentar vários comunicados a partir dela e vários artigos, o que certamente vai ajudar também não sei se existe a palavra em tornar mais robusto o seu currículo. Tô toda inventando palavra hoje, tá, gente? Não é nada assim, deve ser um momento muito criativo. Então, muito obrigada, Maria Eduarda, pelo seu trabalho, por comparecer aqui no evento. Gente, obrigada. Agora, imagina, pode ficar aí se quiser. A gente estava esperando aqui, só que não chegou, né? Nem o Fábio, nem o Gabriel, nem a Milena, nem o Wilson. Eu acho que a gente está meio... Eu tenho tanto problema assim, com gente que demora muito e vai atrasando, e a gente adiantou, né? E adiantou um tanto aqui. Então, vamos esperar um pouco. Não sei, Eric, se você quer que a gente pause a gravação, você pode fazer isso aí também, né? Pode ser, se quiser eu pauso aqui. Né? Olá, Fábio, boa tarde. A gente está um pouco adiantado aqui com a apresentação dos comunicados e agora começando com os artigos. Queria ver com você se você já está disponível para apresentar. Sim, pode ser, né? Sim, então você tem até 5 minutos para apresentar e aí a gente vai fazer aí os comentários a respeito do seu artigo. Fique à vontade. Legal, deixa eu dar uma olhadinha certinho aqui para poder compartilhar um slide com vocês. Eu acho que eu tenho uma possibilidade. Vocês estão me escutando bem? Estamos sim, eu acho que eu deixei você já... Isso, eu consigo aqui. Tá. Ok, então, primeiro eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder compartilhar algumas pesquisas que a gente tem realizado e esse espaço também para a divulgação da ciência, né, que é bem importante, então eu agradeço nesse sentido a oportunidade. Então, eu tive a oportunidade de escrever um artigo e fazer uma pesquisa sobre relação entre empresas e direitos humanos. E aí o meu foco da pesquisa foi sobre a promoção da equidade racial, no caso Magazine Luiza, que entrou aí em manchetes de jornais há pouco tempo atrás. E aí a minha problemática foi em que medida o programa então de trainee do Magazine Luiza está em consonância com esses marcos regulatórios para a promoção dos direitos humanos nas empresas, né? E eu tive 3 objetivos principais. O primeiro foi descrever, então, o panorama geral da desigualdade racial no Brasil, onde eu trouxe vários dados, né, do IBGE e de outros institutos de pesquisa mais específicos aí de demografia. E, segundo objetivo, eu apresentei, então, os principais marcos regulatórios que promovem a equidade racial no Brasil, dos quais internacionais, dos quais o Brasil também é signatário. E o último objetivo eu analisei então o caso do programa de trainee do Magazine Luiza e eu trouxe aí em discussão à luz aí então do Ministério Público e outros órgãos, como o Ministério do Trabalho também analisaram, tá? Então, nessa primeira parte da minha pesquisa, eu falei então sobre a desigualdade racial, então eu trouxe dados sobre a população, de maneira geral, né, sobre a população negra em específico, e daí eu falei sobre a escolaridade, sempre comparando com a população negra e a população branca, tá? Para trazer esse contexto aí. A questão de escolaridade, a questão de analfabetismo, a questão de frequência escolar, questão até do mercado de trabalho, cargos de gerência, por exemplo, né, qual que é a porcentagem dos cargos de gerência em que brancos estão colocados em comparação
com os negros na sociedade brasileira, questão também de cargos de alta remuneração. Então, eu trouxe todo esse contexto baseado em vários dados. Na segunda parte, então, do meu texto, eu coloquei, então, os marcos regulatórios do qual o Brasil é signatário e que trazem essa questão da equidade racial. Então, um dos primeiros que eu trouxe no texto foi sobre a Política Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que tem como objetivo, né, objetivo geral, a redução das desigualdades raciais no Brasil, com ênfase aí na população negra. Então, um dos objetivos, por exemplo, é incentivar as empresas, como a adoção aí de políticas de cotas de mercado de trabalho, adoção de programas de diversidade racial nas empresas, capacidade de créditos especiais de apoio ao empreendedor negro. Também eu coloquei outros marcos regulatórios, como, por exemplo, o Fórum Intergovernamental de Promoção de Equidade Racial, o Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial, o Programa Nacional de Direitos Humanos e também o Decreto 9.571. Eu não vou abordar eles porque não dá tempo, mas estão mais especificados e aprofundados no texto. A terceira parte, então, do trabalho, eu fiz essa discussão aí, então, se esse programa de trainee do Magazine Luiza estava em consonância, né, de acordo com esses marcos regulatórios e com a própria legislação brasileira, né? Então, esse programa de trainees do Magazine Luiza, ele era voltado 100% para pessoas negras, tá? E a Magazine Luiza colocou como objetivo da empresa, que era trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia. Veja que não é um programa para um cargo qualquer dentro da empresa, mas sim os altos cargos da empresa, tá? E a justificativa é que atualmente a empresa Magazine Luiza, ela tem aí no quadro de funcionários 53% de pretos e pardos, que formam os negros, né, de acordo com a divisão do IBGE, e apenas 16% deles ocupam aí cargos de liderança. Então, ele fala que precisa mudar esse cenário e tal. Com base nesse programa de trainee, eles foram acusados de racismo reverso por políticos e tal, até pela Defensoria Pública da União. E aí, também teve uma reação, né? Então, até o próprio Ministério Público Federal emitiu nota e tal, apoiando, né, o programa do Magazine Luiza, também o Ministério Público do Trabalho. E no dia 22 de setembro de 2020, o Ministério Público do Trabalho, dentro da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, considerou a inexistência de irregularidade no programa de trainee e indeferiu o pedido, então, de instauração do inquérito civil público. Tá? A Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região também seguiu a mesma linha, tá? E colocou a extinção no processo. Então, finalizando aqui, a conclusão, né? Então, com base na análise que eu fiz, né, eu pude, então, constatar que o programa da empresa do Magazine Luiza estava aí de acordo com esses marcos regulatórios que visam aí combater a situação de desigualdade racial. Primeiro dentro da empresa e, como consequência, também aí na sociedade, tá? Então, à vista desse cenário brasileiro, as políticas de afirmação de equidade racial, social e racial são extremamente relevantes para a mudança da conjuntura e promoção da igualdade, como demanda a nossa própria Constituição de 88. E aí, duas citações importantes aqui para finalizar. Primeira, uma do MPF, que fala: constitui evidente equívoco interpretativo atribuir conotação racista a medidas episódicas que pretendem corrigir desigualdades seculares em cenário de racismo estrutural praticado em face da população negra. E a outra daí é uma paráfrase aí de uma citação do Rui Barbosa, que ele fala: precisamos tratar os iguais com igualdade e os desiguais de maneira desigual para assim promover a igualdade. E eu finalizo aqui, então, rapidinho, né, com esse meu tópico desse artigo. Tá aí meu e-mail ali embaixo, se caso tiverem mais dúvidas, eu puder ajudar. Muito obrigada, Fábio. Eu já abro a palavra para a banca para os seus comentários. Posso começar? Então, parabéns primeiro, Fábio,
pelo artigo, pela apresentação. Estrutura metodológica muito certinha, né? Eu consegui ver bem perfeitamente qual que era o teu objetivo, onde você estava chegando, como você estava fazendo a documentação, mas eu fiquei com uma dúvida, principalmente um incômodo. Acho que a minha primeira dúvida é sobre a pertinência temática mesmo do artigo, né? No evento sobre direito parlamentar e todo esse debate, de que forma que nós poderíamos trazer esse caso da Magazine Luiza para o direito parlamentar, para tentar fazer, a partir disso, algum tipo de reflexão, né? E o meu incômodo vai no sentido da bibliografia escolhida, especialmente na primeira parte, que tu faz uma leitura mais sociológica, geográfica, histórica, mas um longo discurso histórico. Assim, eu entendo que tem muita gente que não gosta. Eu sou do time que gosta de discursos históricos no começo, mas eu senti falta de uma abordagem, efetivamente, que pegasse que saísse um pouco do cânone padrão, especialmente falando sobre a questão da população negra no Brasil, né? Então, tu cita o Rui Barbosa, mas não traz o Luiz Gama, né? Você faz a devida crítica ao Darcy Ribeiro, ao Gilberto Freire, mas não traz uma Lélia Gonzalez, que é uma das principais críticas desses autores, né? Eu fiquei esperando ali, o tempo eu fiquei esperando o Silvio Almeida, quando é que ele vai entrar, e daí ele não entrou, né? Então eu fiquei com um pouco desse incômodo. Eu acho que são vários desses autores, o Achille Mbembe também, eu acho que podia ser muito interessante para você, até para levar essa pesquisa mais para frente, assim, que eu acho que tem muito pano para manga, ainda é um tema longo, assim, eu acho que, especialmente quando tu faz ali a parte estatística, a demonstração, né, das desigualdades é muito interessante, mas eu acho que nessa parte mais sociológica, talvez faltou um pouco dessas leituras. Então, acho que a primeira parte, Juliana, obrigado. Para treinar você para a banca, vamos ouvir todas as arguições e depois você responde. Tá. Não sei se o Eduardo e a Nicole. Bom, Fábio, parabéns pelo artigo. Como o Juliana falou, eu senti também que está bem fechadinho, assim. Eu só vou fazer uma sugestão simples, assim, que eu acho que o resumo, às vezes, a gente não encara, mas é uma parte muito importante do artigo. Então, eu recomendaria que talvez você explicasse melhor a metodologia, que tá a metodologia hipotética dedutiva, mas, por exemplo, eu vi que tem uma pegada muito forte de pesquisa documental, então, revisão bibliográfica, então, indicar, assim, só melhor fechado, deixar bem fechadinho, assim, todo o seu processo metodológico, já no resumo, que já isso ajuda muito para quem está pesquisando alguma coisa e vê que teu artigo funciona. Eu pesquiso nesse tipo de metodologia, então eu vou pegar o artigo dele aqui que vai me ajudar bastante, sabe? É só uma sugestão mesmo. Então, de resto, assim, o tema eu achei que tá, como o Juliano falou, tá bem fechado, assim, o caminho que você fez, dá para ver. E, bom, é isso. Edu? Bom, vou aproveitar então para dizer algo que eu me ressenti, Fábio, que foi uma análise mais jurídica mesmo. Inclusive, as referências, assim, embora você traga lei e decisões, acho que tinha um pano para manga mais uma exploração jurídica, sabe? Os dados são muito interessantes, eles são tristes, na verdade, mas eu senti falta dessa fundamentação mais juridicamente embasada. E eu acho interessante que isso poderia ser explorado, o efeito perverso da independência funcional dos membros do Ministério Público, né? Porque a gente tem aí um procurador do trabalho dizendo que é inconstitucional, a gente tem um Ministério Público Federal, na opinião, que não vincula, mas dizendo que é constitucional. Então, talvez fosse interessante também chamar atenção, né? Essas manifestações díspares de um órgão que deveria ser nem para falar da Defensoria Pública, que, sinceramente, que fez aquele defensor, né? Mas eu acho que é isso, acho que podia talvez ter um pouco mais de análise jurídica nesse seu artigo. E eu terminaria, Fábio, além de parabenizar você por enfrentar o problema, dizer exatamente disso, né, da estratégia de você apresentar
esse artigo em um evento de direito parlamentar e não colocar dois pontos ali, ou depois a promoção da equidade racial no caso Luiza e o dever do parlamento de promover a igualdade. Né? Alguma coisa que você pudesse fazer uma relação, que, claro, aparecesse também, não é só colocar no título, né? Mas que você fizesse algumas menções assim, que tornaria mais adequado para a apresentação neste evento específico. Mas a palavra é sua. Então, eu agradeço de verdade mesmo as colocações, acho que foram bem pertinentes, assim, para eu poder continuar trabalhando e para eu melhorar também questões assim de metodologia, como a própria Nicole colocou, de especificar melhor ali no resumo, né, meu caminho metodológico. Então, acho que é bem importante essa questão de metodologia, né? Quando eu escrevi o artigo, né, a primeira parte ali, eu queria contextualizar e fundamentar, né, que existe realmente esse problema, né, da desigualdade racial no Brasil e tal. Então, por isso eu fiz uma abordagem mais histórico-sociológica ali para fundamentar essa questão, né? Eu concordo com o Juliano ali, que citou, né, autores extremamente pertinentes, né, para aprofundar a questão, né? Poderia também até usar o grande Florestan Fernandes, né, que trabalha como contraponto aí, né, do Gilberto Freire e tal, né? E até do Sérgio Buarque de Holanda, né, que o Florestan Fernandes faz críticas bem relevantes aí a essa questão, né? Então eu concordo ali com o Juliano, poderia ter usado ali alguns outros autores para essa questão, né? Sobre a pertinência do trabalho, né, respondendo então junto com o Juliano e com o Eduardo, né, a segunda parte do capítulo eu trouxe marcos regulatórios que ele tem, de certa forma, um poder de regulamentação até legislativo dentro do país, né, que a Constituição fala, né, que sobre essa questão de quando a gente está vinculado, né, esses marcos internacionais e tudo. Então a ideia era trazer essa questão, né, desses marcos regulatórios que o Brasil é signatário e por isso deve seguir nesse sentido, né? Então, mas eu concordo, né, que poderia ter feito uma análise ali pegando leis específicas brasileiras, às vezes até partes da Constituição, para trazer um pouco mais assim na questão da nossa própria legislação, né? Eu acho que o artigo pertinente nessa discussão que a gente está tendo ontem e hoje, né, no sentido de que o próprio parlamento tem uma certa responsabilidade em deixar mais específico, né, essa regulamentação contra racismo, né, uma regulamentação que promova, né, de uma forma clara, para não deixar dúbio, né, ali no artigo eu coloco, né, algumas pessoas, tanto políticos como servidores públicos, né, que foram contra, né, o programa, né, da Magazine Luiza. Então, se a gente tivesse uma regulamentação mais clara, mais específica nesse sentido, que é a função do poder legislativo, né, tanto nas três esferas, né, municipal, estadual e federal, a gente poderia ter um avanço significativo, né, para a promoção da equidade racial. Então, a ideia foi nesse sentido de poder trazer à tona um problema, uma demanda, e daí a questão da responsabilidade que o nosso Poder Legislativo tem e pode operar nessa área, né? Então, nesse sentido, eu coloco a pertinência do meu artigo, mesmo não tendo uma crítica ou um enfoque ou uma chamada específica para o Legislativo, mas fica como algo para instigar, né, nesse sentido legislativo, a trabalhar essa questão tão pertinente aí. Os dados ali da primeira parte do capítulo, como o próprio Eduardo colocou, né, são realmente muito tristes, né, e mostram, né, como não é de hoje, como é algo estrutural, né, em casos específicos, mas é de toda a sociedade, essa questão, né, da desigualdade racial. Não sei se eu consegui responder as perguntas e trazer uma satisfação aí, senão eu posso tentar aprofundar mais alguma questão. Vocês têm mais algum apontamento ou a banca está satisfeita? Muito obrigada, Fábio, parabéns aí pelo trabalho, espero que você desenvolva muito mais
muito mais discussões e muito mais argumentos e desdobramentos aí dessa sua preocupação. Parabéns. Muito obrigado, Eneida. Agradeço muito a oportunidade aqui e agradeço também ao restante da banca pelas considerações. Eu quero estar mais pertinente nos próximos artigos que for escrever sobre isso. Muito obrigado, tá? Imagina. Eric, agora a gente precisa do Gabriel e da Milena. E nada. Conseguem me ouvir? Conseguimos te ouvir, mas não conseguimos te ver. E a gente está um pouco aí com os trabalhos adiantados, e aí, se vocês estivessem em condições de apresentar, eu já abriria aí a palavra para vocês. Sem problema. Eu estou tentando ligar minha câmera aqui, mas não estou conseguindo. E a gente sabe que funciona porque você era uma das poucas pessoas que abria a câmera nas aulas online. Então, eu sei que você tem uma câmera aí. Calma, acho que eu corrigi. Aí, Gabi. Milena, você quer esperar chegar em casa ou você pode, ou a gente pode começar a apresentação já? Não sei, Gabriel, se você pode responder pela Milena, se você quer esperar. É que eu acho que... ela disse ali, pode começar. Tá ótimo, então eu vou começar. Gabriel, muito bem-vindo. A palavra é sua para apresentar aí o seu artigo com a Milena. Obrigado. Como já foi apresentado, meu nome é Gabriel. Eu escrevi o trabalho junto com a Milena. Nós dois somos estudantes de Direito na Universidade Federal do Paraná. O título do nosso trabalho é Cotas de Gênero e Representatividade, o necessário enfrentamento de desigualdades à luz do cenário da Câmara de Curitiba. Nosso trabalho vai tratar justamente da questão da representatividade feminina e do instrumento das cotas como um meio de garantir essa representatividade. A gente parte no primeiro capítulo de uma abordagem a partir da filosofia do reconhecimento de Axel Honneth. Então, para o autor, o reconhecimento da identidade do indivíduo ele vai se dar em sociedade justamente em 3 momentos distintos: no amor, no direito e na solidariedade. Para os fins do nosso trabalho, a gente ficou mais nas últimas 2, porque justamente são as que tratam da expressão pública do sujeito, né, em sociedade. Então, a gente abordou o reconhecimento das mulheres, que esse reconhecimento das mulheres dentro da política, ele foi tardio, né? Durante a longa história da nossa humanidade, as mulheres sequer tinham direito a voto, e de modo que esse reconhecimento, através do direito, ou seja, esse reconhecimento formal, que reconhece a identidade de um sujeito ou de um grupo de sujeitos, que no caso as mulheres, ele não aconteceu, ou aconteceu bem tardiamente, né? Porque foi justamente no século XX, depois de uma série de conflitos e lutas através dos movimentos sociais e movimentos feministas, que a gente vê essa conquista de direitos políticos. Mesmo assim, esse reconhecimento formal ele não esgota, né, essa luta. Então, o reconhecimento formal não torna plenamente eficaz esses direitos políticos, porque há ainda um subreconhecimento das mulheres enquanto seres políticos. E isso justamente ocorre, né, daí jogando nas teorizações do Honneth, por causa da ausência de reconhecimento na solidariedade, ou seja, quando na intersubjetividade os indivíduos não reconhecem a capacidade de outros indivíduos, ou seja, das mulheres, como políticas. E aí a gente vê essa dificuldade justamente constatada através de números, né? A gente vai fazer uma análise empírica do contexto da nossa Câmara Municipal de Curitiba, quando o número de cadeiras ocupadas por mulheres, em comparação ao número de cadeiras ocupadas por homens, é justamente muito menor. Ou seja, tem uma grave disparidade. Cerca de 20% das cadeiras já estão ocupadas por mulheres hoje, né, 8%, enquanto todo o restante é ocupado por homens. E esse número por si já é preocupante, mas quando a gente choca ele com o fato que o eleitorado feminino ele representa 51% das pessoas que realizaram o alistamento eleitoral, ele se torna muito mais preocupante. Então, esse número de cadeiras, e a gente salienta, né, que apesar disso, esse é o maior número de cadeiras ocupadas por mulheres até hoje, né? E no começo dos anos 2000, tinha 3, daí foi para 5, em 2016 a gente alcançou o número de 8 e ficou nisso. Então, há um crescimento, mas há uma necessidade de aumentar essa participação. E também questionar por que ainda não temos, né, esse aumento. Então, ali no último capítulo, a gente vai fazer uma abordagem a partir da teorização da Carol Bachmann, do contrato sexual, e, enfim, que
o contrato sexual resume que quando a gente tem a confirmação do contrato social, a gente tem uma organização da sociedade em torno de uma ordem que é patriarcal, ou seja, há uma divisão de espaços sendo ocupados por homens e mulheres, os espaços ocupados por homens são aqueles da atuação da liberdade civil, espaço público em si, enquanto a mulher é lançada para o lugar doméstico, que é justamente o posto civil, e é um espaço que é a influência de uma dominação, de um poder dominador e que subordina a mulher. E daí a gente nota que essa estrutura patriarcal sobre a qual a nossa sociedade é erigida. E a gente precisa romper com isso. Esse é o dano que deve ser rompido. E daí a gente joga justamente isso novamente na teoria do reconhecimento, mas agora dialogando com a Fraser, né, que é uma autora que vai sustentar que o reconhecimento ele não vai resumir esse dano psicológico que o Honneth trata, mas a gente deve tratar em outros termos, que são os termos do status social e da paridade participativa. E os remédios de reconhecimento eles devem justamente ser desenvolvidos alinhados ao dano que é cometido e para garantir arranjos institucionais que garantam uma igualdade de participação nesses espaços públicos. Então, a gente chega à conclusão que é necessário ainda enfrentar o subreconhecimento que existe hoje, que é vigente, e aprofundando essas medidas de cotas, né? E isso é difícil, porque a maioria das medidas, né, hoje existentes, que tentaram, por exemplo, obrigar a ocupação de vagas, elas foram vetadas nas casas, justamente porque a gente tem as casas compostas por homens, que são inscritos na sociedade que é patriarcal, e teriam que votar contra um poder que é exercido por eles. Então, é muito complicado transpor isso, né? Apesar disso, eu até acabei colocando no artigo, teve uma medida que é financeira, né, que foi aprovada recentemente, esse mês, de apoio a candidaturas femininas, mas ainda a gente sente falta de uma medida de uma política de cotas que obrigue, por exemplo, a ocupação de vagas. Inclusive, poderia ter sido citada, mas tem a medida que a própria professora indicou, que nem foi pautada, né? Então, esse é o nosso diagnóstico, né? Que é necessário avançar com essas políticas de cotas, ainda mais tendo em vista esse dano histórico que foi cometido, e também salienta a importância dos movimentos sociais em prol dessa representatividade feminina. Encerro minha fala, agradeço a oportunidade e a disponibilidade da banca e parabenizo pelo importante evento. Obrigada, Gabriel. Abro a palavra para a banca, para considerações. Parabéns a você e a Milena, né, pelo trabalho, pelo levantamento do problema. Nicole. Bom, primeiro, parabéns pelo artigo, eu achei excelente. Eu suspeito porque eu pesquiso relações de gênero, mas gostei muito mesmo, achei muito bem escrito, inclusive. Eu acho que vou fazer só uma sugestão primeiro de bibliografia, vi que vocês usaram como marco a Fraser e o Honneth. Tem um texto excelente, não sei se vocês já tiveram contato, que é um debate entre os dois, justamente, que é a redistribuição ou reconhecimento, um debate político-filosófico, são 4 capítulozinhos que eles ficam debatendo entre eles, o Honneth e a Fraser. Acho um texto excelente para vocês se aprofundarem nessa questão da redistribuição e reconhecimento, se for, né, do interesse de vocês. E daí também, só para entender se é a proposta exatamente do artigo de vocês, como vou separar em reconhecimento e redistribuição, porque é justamente o que a Fraser faz, é importante olhar para esses dois aspectos, não só do reconhecimento, né, como o Honneth traz. Se o reconhecimento seria alcançado através de mecanismos complementares na política de cotas, se é isso que vocês estariam propondo, e se a redistribuição seria pela atuação civil emanada dos movimentos sociais, se existe essa diferenciação para vocês, assim. Gabriel, a gente vai apresentar todo mundo as questões, daí você responde, você e Milena respondem todo mundo. Eu posso só pedir, então, para a Nicole repetir, só para eu anotar certinho? Eu vou ter que responder. Se a proposta do artigo ali é se, na questão do reconhecimento, ele seria alcançado, né, buscado através de mecanismos complementares na política de cotas, e se a redistribuição seria pela atuação civil emanada dos movimentos sociais. Edu, você que está com o microfone aberto, a palavra é sua. Oi, Deise, desculpa, deixei por lápis. Eu não tenho nenhuma observação a fazer, não. Tá bom. Juliano? Eu tenho. Primeiro, parabenizar Gabriel, a Milena, e não só parabenizar, eu acho que como todos os trabalhos anteriores foi também excelente, mas
assim como a Nicole, eu sou suspeita, eu estudo representação, e eu tive mais de um momento durante o artigo de vocês que eu pensei, essa leitura vai para a minha pesquisa. Então, agradecer também a vocês pela oportunidade de ter lido, que realmente me foi útil o trabalho. E pensando nisso, eu acho que tem algumas situações interessantes do ponto de vista da representação que acho que a gente pode pensar também, mais em quesito de recomendação para pesquisas futuras pensar. Porque eu acho que vocês apresentaram bem o problema de vocês, apresentaram a ideia e eu acho que fechou o que vocês pretendiam demonstrar ali, né? Que a Câmara Municipal de Curitiba tem um déficit representativo e que esse déficit representativo é um problema. Eu acho que dois caminhos que vocês poderiam pensar depois é fazer talvez uma avaliação futura de espaços onde existem esse tipo de cotas com aplicação direta no parlamento. Nós estávamos falando hoje mesmo sobre a situação da Constituinte chilena, né, durante no PPGD, né, federal, que foi uma situação onde existe uma cota de paridade de gênero e as mulheres tiveram que entregar as cadeiras porque elas receberam mais votos que os homens. Então, uma situação bem sui generis, né? Que aconteceu ali durante a Constituinte chilena. Então, acho que pode talvez ser um exemplo interessante para pensar essas questões. E o outro é até que ponto essa representatividade se converte em política própria, né? Inclusive, avaliando os dilemas anteriores que vocês colocaram, né? De que a mera concessão, ou melhor, a mera conquista de direitos não necessariamente vai se reverter em uma política imediata. Né? Também eu iria mais longe, né? A mera representatividade não implica em política imediata. Acho que tem um trabalho muito interessante na sociologia aqui da Federal, que é a da Aline Neves, que faz uma análise da votação das mulheres em, acho que, salvo engano, todas as legislaturas desde a FHC. E, basicamente, para implicar que, no final das contas, gênero importa menos do que ideologia para as políticas de gênero. Então, não que não importe, tem uma aplicação, mas é muito comum que as mulheres se dividam também na questão esquerda-direita quando estão debatendo as pautas de mulheres, e isso trave muitas vezes as pautas. Né? Então, acho que esses são dois possíveis pensamentos futuros aí que poderiam ser úteis, mas de resto, excelente trabalho e é isso aí. Eu tenho alguns questionamentos, na verdade, uma provocação só, Gabriel. Eu tenho algumas observações a respeito do que o Juliano acabou de falar, porque eu considero que não só a representação substantiva é importante, mas a descritiva também, né? Então, ainda que existam mulheres nos parlamentos que não defendem pautas femininas, é importante que elas estejam. É claro que se é nos nossos sonhos, daí a gente faz um combo, né? Mas, enfim, ainda assim é importante. Mas eu tomei uma implicância no artigo de vocês quando vocês usam sobrenomes sem falar do nome da autoria, porque isso normalmente leva as pessoas a pensarem que são autores homens. Então, eu sabia que não era um autor homem, porque era eu, né? Então eu lembrava do texto que eu tinha escrito, mas isso tem sido muito batido por uma vertente de estudos de gênero na academia, né? De que essa forma, inclusive a Chicago, né? que é autora data, ela serve para invisibilizar as mulheres na academia. Então, só um toque assim de você e a Liliana levarem isso em consideração, porque vocês fizeram não só no nota de rodapé só com as iniciais, mas também no próprio texto, né? Sem a referência ao nome. Isso traz dificuldades quando a gente quer, por exemplo, fazer uma seleção de bibliografia, vendo aí se houve alguma preocupação de inclusão ou não a respeito disso. Enfim, ontem, na fala do deputado Luiz Cláudio Romanelli, na abertura do evento, ele defendeu a reserva de cadeiras no parlamento, que confesso a vocês que me foi um pouco surpreendente. Né? Talvez isso pudesse ser avaliado também como uma política pública com resultados, como disse o Juliano, às vezes surpreendentes, né? Mas normalmente promotores aí da participação das minorias. A palavra é sua, Gabriel. Milena, se conseguir aí também, fique à vontade. Não sei se a Mi quer comentar alguma coisa. Porque ela estava com problema de entrar, assim, no horário de hoje. Mas, enfim, se ela tiver, eu
ela se manifesta aqui. Mas, enfim, gostaria de agradecer a todos os comentários, né? É sempre muito bom receber feedbacks, né? Até para a gente poder mudar o que for necessário e ampliar. Gostei bastante das indicações de ampliação de pesquisa também, né? Quanto às questões levantadas ali pela Nicole, né? Se o reconhecimento seria alcançado através desses mecanismos complementares. Olha, eu acredito que sim, acredito que justamente através dessa imposição de maior vigorosidade nas políticas de cotas, né? Eu acredito que através disso a gente conseguiria alcançar um maior nível de reconhecimento. Agora, se a redistribuição se daria através dos movimentos sociais, eu não sei, fiquei pensando nisso. Acredito que é indispensável. Eu acredito que os movimentos sociais, eles vão sim capilarizar essa luta aí pela redistribuição, né, pela mudança da estrutura, mas acho que talvez existam outros tipos de políticas que também poderiam viabilizar uma mudança da redistribuição, não sei. Também, se eu entendi direito a pergunta, mas acho que minha avaliação seria nesse sentido, né? Inclusive, o que o Juliano comentou ali sobre a avaliação de onde há a implementação dessas cotas, eu até pensei em fazer, mas o espaço era meio curto, né? Meio, né? Páginas do direito, 20 páginas, pô. Mas enfim. E sobre o comentário da prof, né? De fato, esse modelo eu realmente inviabiliza, porque o nome das autoras, mas um cuidado que a gente teve foi selecionar bibliografias femininas. Então, foi um cuidado, porém, realmente, às vezes a gente fica meio acanhado, né? Posso fazer isso? Não posso? O que vai achar? Mas se for uma atualização pertinente, a gente com certeza a faria também. Enfim, mas eu fico à disposição também para qualquer outro questionamento. Não sei se eu me fiz entendível ali, Nicole, mas é isso. Agradeço. Passo a palavra para a Milena. Oi, boa tarde a todos e todas. Desculpa o probleminha ali, eu estava correndo para chegar em casa. Acho que está sendo gravado, né? Não sei se isso vai ser disponibilizado em algum lugar, então só vou fazer minha autodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, loiro, platinado, o fundo atrás é branco também. Enfim, primeiro queria agradecer ao Gabriel, que sustentou aqui agora, que acabei deixando ele na mão aqui nesse momento da apresentação, e a banca, né, principalmente pelos comentários e pela oportunidade de participar do evento e de poder se submeter. Agradeço muito, assim, pelas indicações, assim, para continuar a pesquisa, acho que foram bem interessantes, assim, até pelo o caminho que a gente começou, né, a ideia que a gente se propôs agora, mas que ao longo da pesquisa, elas vai gerando, né, vai instigando a querer continuar, e até vários pontos, às vezes, a gente queria colocar já ali, mas a gente via, não vai dar, não cabe aqui, vai ter que ficar para um segundo momento. E agradeço ali pelas indicações para conseguir isso. Sobre o que o Juliano comentou dos dois caminhos, até a segunda questão, assim, mais sobre esse debate de gênero mesmo, eu acho bem interessante, até pelo jeito que o gênero é tratado dentro, né, das legislações atuais, ou enfim, dentro do legislativo de modo geral, porque muitas vezes é apagado ou colocado esse estudo, né, sobre o que é gênero, sobre gêneros em suas pluralidades não tem, né, então a gente consegue, um caminho todo aí que dá para abrir um debate só dessa análise, assim, de como vem sendo tratado, né, na questão textual mesmo, e até entro com isso já na questão que a professora Eneida trouxe, que até no meu primeiro ano de caloura, eu lembro que teve uma fala da professora que me marcou muito, que foi sobre gênero neutro, e eu lembro que foi o primeiro, era na semana calorada, assim, foi no primeiro momento que eu parei para pensar nisso, assim, de como até essa questão ali da Constituição de 34, enfim, toda a questão do voto feminino no Brasil, foi um negócio que me marcou muito, eu lembro que eu anotei, assim, tendo um caderno, assim, eu falei, não, quero escrever sobre isso em algum momento. E até para o Gabriel eu tinha falado que eu queria desenvolver mais essa questão do próprio gênero neutro dentro do texto, mas a gente achou que ia acabar ficando meio distoante, então acabou deixando isso para uma outra discussão. E quando a professora fala agora da questão de autor-data, autora-data, é um negócio que me pegou muito, assim, porque pareceu, quando a professora colocou agora, muito óbvio. Então, agradeço bastante pelo toque, assim, sempre a professora está sempre instigando e inspirando, então, mais uma vez, uma anotação aqui para colocar em prática. Mas seria isso, os meus comentários. Obrigada.
Obrigada, Milena, obrigada por fazer me lembrar por que eu estou fazendo isso na vida até hoje, por que a gente insiste em dar aula. Então, foi muito bacana e ouvir o que a gente fala às vezes importa, né? Então, parabéns, vocês, não sei se o pessoal que está assistindo, né, e o pessoal da banca sabe, Milena e Gabriel estão no 2º ano ainda, né? Então, vejam como a gente tem aí duas potencialidades, né, com uma redação bastante interessante para ir seguir a carreira acadêmica e inundar a academia de preocupações inclusivas, né, de olhares plurais. Então, isso é bem bacana. Se o Wilson estiver preparado para apresentar, Wilson, a gente já iria convocar você. Como é que está aí? Boa tarde, professora. Vamos lá? Vamos lá? Está tranquilo? Preparado não estamos, mas vamos lá. Está sempre. Teu nome do meio, Wilson Preparado Roder. Wilson, então a gente convida você aí para apresentar em 5 minutos o seu artigo sobre comissões parlamentares de inquérito e sua função de controle e fiscalização para a garantia da representatividade. Então, boa tarde a todos. Então, a ideia central do artigo é dar um contexto da relevância, às vezes esquecida, do poder de fiscalização das assembleias legislativas e do poder legislativo como um todo. A relevância do Poder Legislativo fica muito concentrada no dever de legislar, como o próprio nome leva, e o poder de controle e fiscalização acaba sendo deixado de lado. A professora Magna Anastácio deixa eu pegar o nome delas para não cometer nenhuma injustiça, Fátima Anastasia e Magna Inácio, elas têm um artigo que eu achei bastante interessante sobre o assunto. Elas argumentam muito isso, que o poder de controle e fiscalização do Poder Legislativo é deixado de lado, em especial com relação ao controle das políticas públicas, que também é uma crítica que me pareceu bastante pertinente, mesmo que haja, quando o Poder Legislativo exerce o seu poder de fiscalização, é sempre mais voltado ao controle orçamentário e financeiro, e acabam sendo deixados de lado o olhar para a implementação das políticas públicas, que é o que de fato beneficia a população. É óbvio que o controle financeiro deve ser objeto de fiscalização, tem todos os mecanismos criados, todos voltados para isso. O Poder Legislativo nos estados tem, e na União tem um órgão específico para assessorar isso, que são os tribunais de contas, mas, de fato, eles se mantêm vinculados aí à questão orçamentária e financeira e questão procedimental. E a questão da aplicação, da efetividade das políticas públicas é pouco debatida, é pouco discutida, na minha perspectiva. E aí fica essa crítica, embora hajam as comissões que eu chamo de comissões temáticas para abordar determinados assuntos. Se a gente for observar regimentalmente a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o poder de controle e fiscalização aparece muito pouco quando aparece. Fica tudo voltado à questão da competência legislativa, as comissões só são consultadas no aspecto legislativo e essa questão de função de controle é muito pouco explorada, a gente vê muito pouco na prática as comissões fazendo audiências públicas e convocando para debater a implementação de políticas públicas, a questão de verificar se o Poder Executivo está executando o que se propõe nos instrumentos de planejamento, se a execução orçamentária está sendo direcionada de fato na política pública, ou se só fica limitado à questão de se o dinheiro está sendo gasto de forma regular. Então, há uma pouca exploração nesse sentido. E também é importante lembrar que mesmo os relatórios de prestação de contas no aspecto orçamentário, eles devem compor a regulamentação exarada anualmente pelo Tribunal de Contas, prevê a parte de um relatório elaborado pelo controle interno do Poder Executivo para acompanhamento das políticas públicas, mas isso é pouquíssimo debatido, não é aplicado na prática e a gente não visualiza isso. E além dessa parte, superando aí essa questão do controle ser pouco explorado pelas comissões e pelo Poder Legislativo, ser pouco explorado, ser pouco debatido, entendo que o poder do Poder Legislativo, as faculdades que ele tem de instaurar comissões específicas, aí no caso, as comissões parlamentares de inquérito para apuração da aplicação do emprego, do orçamento, do melhor emprego das políticas públicas é pouco explorado. As CPIs acabam tendo, de certa forma, um contexto mais político e mais de buscar relevância ou de ganhar destaque por meio dessa instauração. Então, elas não têm sido utilizadas muito
adequadamente. Mas tem um estudo muito interessante aí, que foi objeto de abordagem no artigo, que demonstra que as comissões parlamentares de inquérito, quando instauradas de forma regular para apurar determinado aspecto de forma como se deve, elas apresentam resultados significativos. Ou elas dão os encaminhamentos que se deve ao Poder Judiciário, aos órgãos de controle, ou à polícia para investigação, ou elas propõem algumas medidas de alteração legislativa, ou qualquer outra situação, que de fato gera resultados significativos. Eu utilizo como exemplo no artigo a questão do pedágio. Embora a CPI do pedágio tenha acontecido há um tempo atrás, acho que, salvo engano, em 2014, agora, 2018, não, 2014 mesmo. O reflexo é notório agora. A gente mudou o modelo de concessão, está sendo todo revisado, está sendo tudo discutido, e embora tardio, é reflexo do relatório. No artigo eu cito alguns aspectos do relatório que proporcionam um reflexo que vai gerar um reflexo direto para a população. E aí que eu defendo que o Poder Legislativo tem que ser melhor explorado nessa questão de controle e fiscalização para assegurar a representatividade do eleitor. É dever do Poder Legislativo representar. E aí buscar o melhor acompanhamento das políticas públicas por meio das comissões temáticas, das comissões permanentes e também por meio das comissões parlamentares de inquérito, as quais tem que ser provocada aí dentro do exercício de fiscalização do interessado também. O representado tem que buscar ter uma maior aproximação com o seu representante para que ele possa cobrar para que o Poder Legislativo não se mantenha inerte com relação ao Poder Executivo dentro daquelas relações de harmonização que às vezes acabam não sendo benéficas para o interesse público. Às vezes o Poder Legislativo acaba fechando o olho para o Poder Executivo por questões de interesse. Então, fica tudo relacionado à questão da representatividade, e aí a gente busca explicar no artigo que, embora o povo, o representado, não tenha mecanismos formais de fiscalização, ele deve sim utilizar o Poder Legislativo para cobrar os seus interesses, para cobrar a melhor execução das comissões do Poder Legislativo, as quais as comissões podem ser uma apresentação, as comissões temáticas, as comissões permanentes podem ser um instrumento de aproximação, com a realização de audiências públicas ou de convocação de secretários de Estado, de qualquer tipo, para discutir como vem sendo aplicado e melhorar essa agenda, melhorar a defesa dos interesses e, principalmente, as comissões parlamentares de inquérito serem constituídas aí com seriedade para buscar, de fato, defender os interesses da população e defender que as políticas públicas sejam melhor desenvolvidas e sejam aplicadas na prática. Aí fica também a questão do estudo que eu abordei, que demonstra que quando instauradas as comissões parlamentares de inquérito, elas são eficazes. Ele faz uma reflexão acerca de uma grande controvérsia que existe, que há uma cobrança muito grande para a instauração de comissões parlamentares de inquérito por parte da população, por parte da mídia em especial, só que sempre há a questão de dizer que isso não vai dar em nada, vai acabar em pizza, e o autor lá, os autores que defendem a tese com dados significativos de que, quando elas são conduzidas com seriedade, elas apresentam, sim, resultados significativos, só que aí há de ter-se a compreensão que as comissões parlamentares de inquérito têm limitações, elas não são... quem tem conhecimento de causa sabe que elas não podem aplicar penalidades, elas não podem adotar, só podem expor recomendações ou sugerir diligências aí por meio dos órgãos de controle, da polícia, ou fazer as proposições de alterações legislativas. Mas, embora haja essa concepção da população, as comissões parlamentares de inquérito têm sim uma grande eficácia representativa, elas podem ser um instrumento de melhor assegurar a representatividade do povo, desde que conduzidas com seriedade e que haja conhecimento dessas limitações e que haja, sim, o respeito do devido processo legal que as CPIs também estão submetidas. Não sei se me estendi ou se acabei esquecendo, mas acho que, em síntese, seria isso, professora. Obrigado. Tá ótimo, Wilson. A gente vai recolher agora algumas impressões da banca, depois você responde todo mundo. Eu vou começar dizendo que o tema me interessa muitíssimo, né? A gente tem discutido muito a respeito de qual deve ser o papel do Poder Judiciário no impulsionamento para a instalação de CPI, vendo como direito de minoria ou não, os poderes, o controle, por aí vai. Não é o seu tema, seu tema diz respeito à representatividade, eu acho que isso também é absolutamente interessante. E eu gostei que você falou da CPI
do pedágio de 2014, quase saiu uma CPI do pedágio em 2017, e ontem, eu acho que foi mês passado, esses dias aí, dizendo que vão sair uma nova CPI do pedágio. Né? Já houve audiência pública com pessoas técnicas da Universidade Federal do Paraná, então a gente vai ver aí, de repente você consegue até comparar o que foi uma CPI do pedágio há 2 legislaturas e a CPI de pedágio agora, se há maior transparência, se tem maior accountability, como você está trazendo ali no artigo. Então, acho que se você vai continuar nessa toada, com essa preocupação, eu acho que a fiscalização do pedágio é um grande tema no Paraná. Né? Volta e meia a gente se debate em relação a isso. Então, parabéns pelo artigo, e esses são os meus comentários. Agora, Nicole, Juliano e Eduardo. Posso ir? E o som, gostei bastante do artigo, também é um tema que me atrai, embora eu não tenha me debruçado sobre ele. Eu gostei do artigo, mas eu tive a impressão que foi muita introdução para depois a gente falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Um artigo que se propõe a falar sobre isso, só vai falar sobre as comissões na página 9, para já apresentar as conclusões quase que na página 12, no início da 13, eu fiquei assim meio que na esperança de ter um pouco mais de informação, e acho que para nós que tivemos uma CPI ano passado, que, enfim, foi palco de muitas disputas, não só políticas, mas jurídicas, acho que faltou uma referência, e pelo menos a essa CPI e as decisões que o STF tomou em cima dela. Mas é um comentário, né? Mais uma sugestão para que, no caso de você desenvolver o trabalho, você, enfim, levar em consideração. A Nicole deixou um comentário ali. E o Juliano, não sei se você vai querer falar lá, Juliano, já abriu o microfone. Vou só, na verdade, colocar uma pergunta mesmo, porque em algum momento até do artigo você dialoga com essa ideia de falta de sentimento de chegar a algum lugar, né? Que a grande maioria da população vê a CPI como mais uma pizza, né? Digamos assim, em termos bem coloquiais, né? E eu fiquei intrigado por 2 motivos, né? Primeiro, eu fiquei, não era o objetivo do seu trabalho, mas eu fiquei naquela esperança de que em algum momento você ia comentar sobre se os encaminhamentos dos relatórios levaram de fato a algum lugar, né? Que eu presumo, imagino, pelo mesmo senso comum que não, mas de novo, eu nunca tive acesso a uma pesquisa que colocasse essa questão em números, como você estava colocando, né, uma avaliação sobre os relatórios, de fato, das CPIs. E, em um segundo lugar, queria ver a tua opinião, a grande punição que veio na CPI não seja exatamente o déficit político, né, dela. Se, além do papel institucional dela, você ter esse espaço que vai tomar a mídia, que vai falar, que vai expor todo o caso, ele já não é muito mais eficaz do ponto de vista de controle, do ponto de vista da accountability, né, do que você ter efetivamente um relatório que que seja propostas ativas, que você colocou que de fato existem, né, há melhorias, mas especialmente mais eficaz que as punições judiciais, né, que a gente sabe que a gente tem um problema histórico no Brasil de não conseguir levar esse tipo de caso à frente, né? Vou agradecer os comentários aí, obrigado pelos elogios aí, agradeço em especial as críticas aí do Eduardo. Esse não é meu tema de estudo, eu comecei o mestrado agora, recentemente, não faz nem um mês, e eu vi a divulgação do Congresso, nem consegui acompanhar o Congresso, estava no trabalho, e eu selecionei um dos temas, falei, vou escrever um artigo, faz mais de 10 anos que não escrevo um artigo, o último artigo que eu escrevi foi na minha pós-graduação, que foi em 2012,
Então, foi para retomar a pesquisa e para ver se eu ainda sei escrever e pesquisar, que eu ainda eu ainda acho que preciso melhorar muito nisso ainda. Então, eu escrevi de forma bem rápida, então não pude me aprofundar como se deve, mas realmente, a partir da pesquisa, eu pensei que o estudo comparado das CPIs do Estado do Paraná, o estudo de caso das CPIs do caso do Paraná, é um tema instigante que talvez caberia essa perspectiva, talvez, de uma análise comparada de uma CPI com outra, como a professora sugeriu, seria de grande relevância, mas é um estudo para frente. A segunda perspectiva que o Juliano colocou está um pouco mais dentro da minha área de pesquisa. A minha área de pesquisa, eu estou fazendo mestrado em ciência política, está dentro da atuação da justiça eleitoral no poder com base na lei da ficha limpa. Eu quero fazer uma avaliação de como a justiça eleitoral vem adotando, como vem alterando o perfil dos candidatos aí desde 2012, no estudo comparado aí das eleições, para ver a evolução dela, para ver justamente esse desgaste político, que é mais ou menos isso que ele quis propor. Que, na verdade, o desgaste político, a instalação de alguém que é investigado em uma CPI, se isso geraria um desgaste político. Então, a minha pesquisa está mais ou menos relacionada a isso. Eu quero descobrir se o efeito da condenação, do conhecimento, do reconhecimento de improbidade administrativa, de alguma mácula na vida pregressa, tem afetado, como tem afetado, e se isso tem apresentado resultados. Agora a gente já tem transcorrido algum período aí, desde 2012, da edição, pode ser que no período aí de evolução do trabalho a gente possa verificar que, mesmo lá tendo cumprido os 8 anos de elegibilidade, o eleitor decide que não, ele tem problemas, mas a gente vai continuar confiando nele, independente do que aconteceu. E esse déficit político de fato, às vezes é mais relevante do que aí, falando pessoalmente, acho que é mais relevante do que a própria resultado, a própria recomendação, a própria instauração legislativa que gera da CPI, mas aí a gente teria que analisar mais profundamente como que o eleitor, em tese, recebe isso, e aí seria um estudo complexo, né? Eu acho que é um estudo que aí a professora Eneida tem mais experiência nessa área da pesquisa, aí pode nos ajudar a ver se é viável uma pesquisa desse tamanho aí, porque não vejo que seria a curto prazo para elaborar esses dados. Mas conhecendo o eleitor brasileiro, infelizmente, a recepção continua a mesma. Não sei se ajudou a elucidar, mas agradeço aí, principalmente a crítica, buscar melhorar, quero desenvolver mais, então provavelmente deu continuidade aí na pesquisa sobre o assunto para expandir. Acho que o problema não é só do eleitorado brasileiro, né? Mas vai lá, Juliano. Não, quer dizer que não só elucidou, como já tem um interessado no trabalho quando concluído. Aí. Vou estar acompanhando para poder ler quando terminar. É verdade. Você podia ter casado os dois interesses, Wilson, colocando, por exemplo, se há alguma admoestação da Casa Parlamentar, quando um parlamentar é condenado em uma das hipóteses da Lei Ficha Limpa, o que já adiantaria a tua questão sobre o capital político, né, de quem passa ali, de quem incide no artigo 1º da 6490. Mas eu gostei bastante, eu acho que é isso. Se fazia tempo que você não escrevia, não se nota, né? Então, parabéns aí, foi muito bacana o artigo apresentado. Gente, então eu vou aqui encerrar a sessão de apresentação de comunicados e artigos, agradecendo o Instituto Parla, o Sejur e a Escola do Legislativo por essa oportunidade de saber do que o povo está pesquisando, né? Isso sempre é interessante, dar palpite, então, que é o que a gente mais gosta de fazer. Obrigada, Nicole, por sua participação, aqui também trazendo insights para o pessoal que está pesquisando, Juliano igualmente, Eduardo desde longe também aí participando, muito obrigada, boa noite para todo mundo, fiquem bem e até a próxima. Prof, dá para a gente só segurar só o pessoal da banca, que eu acho que tem algumas questões do edital que a gente precisava